Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 16 de dezembro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus irmãos, esse texto que encontramos em João capítulo 16, uma fala do Senhor Jesus descrevendo a missão do Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Jesus então está próximo da sua morte e ali então, no momento da Santa Ceia, ele declara a importância dele partir para o Pai, ele declara a importância de ser morto no madeiro, ele declara, mesmo que de uma forma indireta, que o seu povo, naquele momento ali reunido com ele, os seus discípulos, alcançariam a salvação, ou melhor dizendo, seriam alcançados pela salvação mediante o início de todo um processo que se daria na morte de Cristo na cruz do Calvário. Assim, então, ele, para não deixar os seus discípulos tristes, porque ele não estaria mais presente entre eles, ele então roga ao Pai que envie o Consolador, que envie o Espírito Santo para ser a companhia daqueles homens e ao longo da história da humanidade, para que ele habitasse na igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim então, meus irmãos, Jesus aqui já diz qual a função, qual o objetivo, quais os objetivos do Consolador, do Espírito Santo, que ele começa no versículo 8. Quando o Consolador vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Jesus está aqui considerando que esse é um dos maiores pecados do homem, não crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, não crer no Messias, não crer no enviado de Deus para nos salvar dos nossos pecados. Da justiça, porque Jesus declara, eu vou para o Pai e não me vereis mais, ou seja, o próprio Senhor Jesus faria justiça por nós, ele seria injustiçado para que nós viéssemos a alcançar a justiça divina, por intermédio da sua morte, por intermédio então de um julgamento sobre a sua vida que viria a afetar a nossa história e as nossas vidas. E por último, o juízo, porque o príncipe deste mundo, os principados e potestades deste mundo já estão julgados, meus irmãos. Eles já estão condenados desde antes do princípio deste mundo, principados e potestades, o diabo e aqueles anjos caídos que o acompanhou, já estão caídos, já estão julgados e não há possibilidade de perdão para eles. Assim, a função do Espírito Santo, portanto, esse Espírito que habita em nós, é nos levar, meus irmãos, para longe do pecado, porque ele já nos convenceu de que Jesus Cristo é Senhor e Rei e morreu por cada um dos nossos pecados. Ele já também nos convenceu de que Jesus, embora tenha sido injustiçado no seu julgamento e na sua morte de cruz, ele ali voluntariamente fez justiça por cada um de nós, nos libertando do império das trevas. E por último,
Nós, meus irmãos, estamos já diante há muito tempo de um juízo divino, porque quando olhamos para frente, quando olhamos, por exemplo, para o livro da Revelação, para o Apocalipse, vemos claramente que o príncipe deste mundo já está julgado. Ele não obterá a vitória final. E, portanto, meus irmãos, ele e aqueles que o seguem estão fadados ao choro e ranger de dentes. Portanto, o Consolador está conosco. O Espírito Consolador habita em nós e tem guiado os nossos passos à direção da eternidade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque se não fosse o envio do Teu Espírito, onde estaríamos hoje? O que seria deste mundo se não houvesse um só pingo da presença do Teu Espírito neste planeta? Obrigado porque não só há a presença do Teu Espírito neste mundo, mas também, Senhor, há a habitação do Teu Espírito em nós, nos transformando dia a dia, guiando os nossos passos, nos conduzindo para a vida eterna. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles em todas as suas necessidades. Abençoe-os para a glória e louvor do Teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.